Esses 8 livros de romance têm uma coisa em comum. Eles roubaram a minha atenção e o meu coração desde a primeira página. E eu não tô brincando. Eu digo isso porque os últimos livros de romance que eu tenho lido estão um pouco ali na média, sabe? Não fede nem cheira. Mas esses daqui fizeram tudo isso e mais um pouco. Porque, gente, eu fiquei completamente apaixonada, completamente envolvida. E vocês precisam colocar esses livros na lista para 2026. Olá, leitores! Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo ao Entre Prólogos. Eu sou Mara e nesse vídeo de hoje eu sugiro que vocês peguem um papel, um guardanapo, uma caneta, um lápis, qualquer coisa para anotar essas indicações. Ou então, já salva esse vídeo, deixa seu like, porque eu tenho certeza que 2026 não será o mesmo se você conseguir ler pelo menos um desses livros que eu tenho para te indicar. Vou começar essa lista pela minha segunda leitura de 2026, que foi favoritado. Eu não esperava favoritar um livro tão rápido assim este ano. E eu estou falando de Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez. Esse livro aqui a gente está lendo em uma leitura coletiva. Na verdade, era para encerrar no dia 31 de janeiro, mas eu não consegui. Eu li ele assim, devoradamente, rapidamente, absurdamente rápido. Vocês não estão entendendo. Este livro a gente vai conhecer a Emma. Gente, eu adoro os livros da Abby, porque ela tem essa característica muito única de fazer a gente se envolver com os personagens, principalmente com o casal, mas ainda assim ela traz temas muito importantes. E nesse livro a gente vai ter parentalidade, mais especificamente maternidade. Uma maternidade muito dolorosa de se ler, porque a Emma ela sofreu muito, a mãe simplesmente a abandonava em diversos períodos da vida dela, sumia do mapa e ela precisou ficar vivendo em casas de adoção, em casas de acolhimento, nunca foi adotada por nenhuma família. E, nossa, como foi difícil ver os traumas, as fissuras que isso causou nela, porque ela não consegue mais ficar presa em um lugar. Ela é enfermeira itinerante, então ela sai a cada 3 meses do lugar que ela está vivendo para morar em outro, para trabalhar, e ela nunca fixa as suas raízes em um mesmo lugar. Até que ela conhece o Justin. E eu digo para vocês que os melhores personagens da Abby começam com a letra J, e eu não estou brincando. Tem outro livro dela maravilhoso que se chama Para Sempre Seu, que é o meu favorito. Na verdade, eu não sei se ele vai perder o posto para esse daqui. Mas nesse livro a gente tem o Justin. O Justin, ele vem de uma família maravilhosa, com pais perfeitos, que souberam educá-lo muito bem, que sempre estiveram presentes. Mas tem uma coisa aí que vai mudar a vida dele completamente. Só que o Justin, ele tem uma maldição. Toda garota que ele conhece termina com ele, e o próximo cara que ela vai se relacionar vai ser o grande amor da vida dela, com casamento, flores e grinalda, tudo que tem direito. E aí ele fez um post no Reddit dizendo: eu tenho uma maldição, como é que eu vou conseguir quebrar? E a Emma vê isso, entra em contato com ele, até que ela vai até Minnesota para conhecê-lo, para tentar quebrar essa maldição e ver se ela encontra o cara da vida dela e ele, a mulher da vida dele. Gente, eles se apaixonam. Ele principalmente logo de cara, porque você percebe como ele fica caidinho por ela. Ele simplesmente faz de tudo por ela. Quando ela tem crise de pânico, ele está lá para ajudá-la, para abraçá-la, para confortá-la, para dizer que tudo vai ficar bem. E ele é simplesmente um dos melhores mocinhos que eu já vi em todos esses anos de Bookstagram, de leitora, porque, nossa, eu fiquei suspirando por tudo que ele fazia. Sério, ele apareceu no hospital, que ela é enfermeira, para levar um almoço, quando ela nem pediu, do nada, só para ter um motivo para vê-la. Tipo assim, se esse não é o mocinho perfeito, eu não sei qual pode ser. A gente vai ter aqui 2 pontos de vista. O livro ele tem 47 capítulos, mais um epílogo, mas eu garanto para vocês que vocês não vão sentir absolutamente nada. Parece que o livro é assim, num passe de mágica, num piscar de olhos, porque a escrita é tão envolvente que quando a gente menos espera, já terminou. Eu só consegui dormir ontem, depois que eu finalizei esse livro aqui, porque eu fiquei assim, encantada, presa. Para vocês terem uma ideia, a gente devia estar mais ou menos ali no capítulo 22 para terminar essa semana, e eu li tudo. Eu estava iniciando a semana no capítulo 9 para ir até o 11, mas eu acabei todo o livro em menos de uma semana que eu iniciei. Então, assim, vale muito a pena dar uma chance para esse livro e para todos os outros da Abby. Se você quer realmente começar a Abby Jimenez, eu sugiro que você comece por Parte de Seu Mundo, depois Para Sempre Seu, mas depois pega esse aqui. Vale muito a pena. Minha segunda indicação é de uma autora que está super comentada, muito hypada. É autora de um livro de fantasia que está bem alta e é, assim, maravilhoso. Já tive a chance de ler, mas estou aqui para indicar um livro de romance. E eu estou falando, claro, de Rebecca Yarros. Um Caso Improvável vem trazer um romance meio diferente, porque a gente vai ter um oficial do exército que está em missão
lá no Oriente Médio. É um livro muito sofrido. E eu não esperava sofrer tanto assim com essa autora, porque, gente, ela me causou borboletas no estômago com quarta asa, então não dava nada por esse sofrimento aqui. A Izzy, ela conhece o Nate numa viagem de avião. Sendo que daí ela tira uma brincadeira. Nossa, imagina se o avião caísse, alguma coisa assim, e o avião cai. E ele ajuda ela a se recuperar desse trauma, a salvar praticamente a vida dela, porque ela entra em pânico. Mas ela não esperava que esse conhecer, né, do nada, fosse trazer borboletas ao estômago dela. E eles acabaram se encontrando em outras situações, marcando encontros pelo menos uma vez por ano, para eles poderem se reencontrar, se conhecer melhor, mas nunca por um relacionamento duradouro. Sendo que daí ela entra na carreira da política, que era algo que ela nunca queria fazer, mas tudo fica assim um pouco nebuloso quando a irmã dela é sequestrada. E a única solução que ela encontra é tentar ir até lá para negociar, para libertá-la, e ela vai para essa missão. E quem ela encontra lá? O Nate. Quando eles se reencontram, é inegável que tem um sentimento ali, que tem uma química avassaladora, mas que eles, infelizmente, não podem ficar juntos. E quando a gente vai descobrir o motivo, é o que dói mais, porque ao longo do livro a gente vai tendo alguns flashbacks do passado para entender o que é que levou a esse rompimento. Porque eles não conseguiram manter nenhuma amizade, eles cortaram relação, ela tem um noivo agora, ela está prestes a se casar, e ele se pergunta como é que tudo isso mudou tão rapidamente, porque eu não tive uma chance, o que é que está acontecendo aqui? E novamente, neste livro daqui a gente vai ter dois pontos de vista, então a gente vai poder entender melhor sobre o lado do Nate e o lado da Izzy, para ver o que é que aconteceu, como é que eles dois estão lidando com isso. Será que esse sentimento ele pode dar algo a mais? Será que eles realmente não vão voltar? É uma história de segunda chance? É uma história de Friends to Lovers? O que é que a gente tem nesse livro? Então, a cada capítulo a gente vai se envolvendo um pouco mais. E como eu falei, a escrita da Rebecca faz a gente se envolver rapidamente. Ela tem uma escrita que é, assim, mágica. Eu acredito que tudo que ela escreve vira hype, porque ela consegue envolver o personagem, ela consegue trazer muita emoção para o livro, fazer a gente realmente sentir na pele o que os personagens estão passando, mesmo que a gente nunca tenha vivido ou vivenciado essa situação. Assim, fazia muito tempo que eu não lia um livro que trouxesse militares, missões praticamente impossíveis, digamos assim, mas esse livro, a cada capítulo, traz uma nova camada, igual uma flor, sabe? Várias pétalas envolvendo aí o centro, que é o foco, o objetivo do livro, e a gente fica ávido nessa expectativa de o que é que vem por aí, o que é que tem mais, eu preciso descobrir. É uma leitura que realmente flui bastante, que é muito envolvente, eu não sei nem mais quais adjetivos utilizar, porque ela me conquistou desde os primeiros capítulos. Esse foi um dos meus livros favoritos de 2025, eu tenho certeza que eu preciso estar na sua lista de 2026, até porque a gente tem vários outros livros lançados pela Rebecca, como é o caso de Tudo que Deixamos Inacabados, que eu sou louca para ler, ainda não tive a minha chance, mas eu tenho certeza que vai ser inesquecível, uma duologia e todo mundo está falando, porém, o foco ainda é Tudo que Deixamos Inacabados, então vamos voltar aqui ao objetivo central, que é falar desse livro. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. O desfecho é aquele desfecho assim de fazer o coração palpitar mais forte, assim como foi o caso de Até o Fim do Verão. Neste daqui, eu quase acabei em lágrimas, para vocês terem noção. Ambos os livros, eles trazem bons desenvolvimentos dos personagens, não são aqueles personagens que nos fazem raiva sem sentido, sabe? Nesse daqui eu ficava às vezes com uma ânsia de dizer assim, olha, se ligue o que é que você está fazendo, preste bem atenção, mas nesse daqui eu super entendi os personagens, a gente tem uma certa empatia por todos eles para entender melhor a situação, porque é algo muito delicado, toda a história do livro. E como eu falei, né, o primeiro ele traz assuntos muito pertinentes, muito delicados, como é o caso da maternidade, e também questões muito pessoais, a exemplo de focar aí numa terapia, de mostrar que a gente precisa realmente estar bem consigo mesma para poder amar outra pessoa. Então traz uma mensagem muito forte. Nesse segundo, a gente vai ter algo semelhante, mas não nesse sentido. Sendo que, assim, os personagens, eles precisam realmente dar uma segunda chance, não só para a pessoa amada, digamos assim, mas para si mesma, até porque para um relacionamento é necessário duas pessoas, mas duas pessoas bem, felizes, sabe? Que estejam prontas para arcar com todas as consequências, sejam elas boas ou ruins. E eu tenho certeza que pelo menos uma lágrima vocês vão derramar com este livro daqui, porque ele é aquele livro assim que faz a gente respirar fundo e dizer, tá bom, vamos para mais um capítulo. Chegou a hora.
No ano passado eu fui muito cinéfila, bati bingo lá no cinema diversas vezes durante o ano, e daí a minha próxima indicação é O Roteiro do Amor, da Rai Tavares. É um nacional super curtinho de ler, muito rápido, muito fluido, mas que a gente vai ter aqui um romance que se passa no Brasil, mais precisamente em Atibaia. E basicamente a nossa personagem está vivenciando o luto. É algo que para ela é uma dor que nunca vai embora, que nunca passa, que ela precisa realmente aprender a lidar com ele. Mas ela precisa entregar um roteiro. Não ela é escritora, mas os direitos do livro dela foram comprados e ela precisa aprovar esse roteiro, sendo que todos os roteiristas que passaram por ela foram descartados. Sempre tem alguma coisinha ali que ela não gosta. Até que surge Daniel. Daniel é um roteirista que não escreve roteiros para romance, para essas comédias românticas, ele escreve outros tipos de filmes, a exemplo de um terror, uma investigação, algo mais detalhado, sabe? Que não tem nada a ver com o livro da nossa personagem. Mas a produtora ela diz o seguinte: olha, vocês vão precisar ficar confinados por um mês em uma casa em Atibaia e vocês precisam entregar o melhor roteiro, porque se esse roteiro não for o aprovado, já era filme. Sendo que ela não queria nada daquilo, porque essa história, ela mexe muito com ela lida diretamente com o luto que ela vivenciou, é algo que ela não gostaria que fosse feito de qualquer jeito, que ela realmente sente aquela coisa de proteção, sabe? Aquela sensação de mamãe urso, de é meu, não pode ser qualquer coisa, tem que ser perfeito, porque senão não foi suficiente, se não foi algo jogado em vão, no lixo, não pode ser assim. E aí, a gente tem ali quase que um enemies to lovers no início, não chega a ser um enemies, porque a gente percebe que eles ficam um pouco balançados um com o outro desde o início das interações, mas o Daniel percebe que tem algo muito importante nesse livro e ele vai fazer de tudo para que ele saia perfeito, assim como a dona dele, né, quem escreveu essa história, gostaria que fosse. E é um livro que a gente percebe que o sentimento ele é construído aos poucos, que é igual uma casa, tijolo por tijolo, e vai se sedimentando. Não algo que seja igual a casinha dos três porquinhos, né? Não que seja algo de palha, que seja de madeira, mas algo solidificado, que realmente possa nascer dali uma árvore que dê muitos frutos. E a gente tem personagens secundários muito espirituosos. Eu acho que eles roubaram muito a cena, principalmente a agente literária, né, da Verônica. Ela foi assim sensacional. Mas o que foi esse livro? Eu fiquei completamente envolvida desde as primeiras páginas. Todo início de capítulo a gente vai ter alguma citação de um filme. E eu adoro quando traz essa metalinguística, sabe? Um filme falando de outro filme, um livro citando alguma outra coisa que seja relacionada, e nesse caso, um roteiro falando de outro roteiro. Eu abri aqui aleatoriamente no capítulo 24 e a gente tem uma citação do Lado Bom da Vida. Eu amo esse filme. Eu sei que tem livro, eu nunca li o livro, mas o filme eu só assisti uma vez. Não voltei nunca mais porque eu sofri muito com ele. É com o Bradley Cooper e com a Jennifer Lawrence. E ele é, assim, incrível. Vale muito a pena ler esse livro, assistir ao filme. E a Rai Tavares vai ter aí um livro adaptado pela Netflix, né? Os 12 Signos de Valentina. E ela disse no story que esse livro já era uma pista, já era para os leitores identificarem que sim, tem algum significado nesse livro, e era a adaptação confirmada de outro livro dela. Então, assim, muito fofo. E como eu falei, até agora, todos os livros que eu trouxe, ele vem trazer também esse lado do psicológico, né? Do lado emocional, do lado de precisamos nos cuidar, não apenas do físico, mas principalmente do nosso psicológico. E eu acho importantíssimo os livros estarem trazendo essa conscientização. Até porque eu vivenciei algo muito doloroso recentemente. Esse livro aqui eu li antes disso tudo acontecer. E eu acredito que se eu tivesse lido depois, talvez tivesse me ajudado bastante. Então, são livros que focam muito de se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se precisa conversar com alguém, converse com alguém, mas não guarde todos esses sentimentos para si mesmo. Então, são livros que lidam muito mais do que apenas um passatempo. São livros que nos ensinam muito, que faz a gente refletir, olhar para nós mesmos, identificar o que, é que a gente está precisando melhorar, ou então onde é que a gente precisa de ajuda, porque a gente nunca está sozinho. E os livros sempre são as nossas melhores companhias, né? Então, é um ótimo livro para você que está passando por um momento difícil. Tanto esse como o primeiro, Até o Fim do Verão, eu acho que são assim escolhas
incríveis, claro que para momentos específicos, mas que de uma forma ou de outra eles vêm trazer bons ensinamentos e que realmente nos abraçam, nos aconchegam e diz, olha, calma, tudo vai ficar bem. Mas já que eu tô falando de filme, de roteiro, um livro que eu li em 2025 e que muita gente já leu há um tempo atrás, mas que me roubou o coração, eu tô falando de Melhor do que nos Filmes. É um livro young adult, se passa ali no final do ensino médio, são personagens que são adolescentes, mas que assim, eu tenho certeza que não vai ter um adulto que leia esse livro e diga assim, que horror. Pode até achar uma coisa ou outra muito infantil, mas a escrita da autora com certeza vai roubar o seu coração, porque é assim, rápida, fluida, envolvente, contagiante, que faz a gente querer devorar isso tudo assim em um final de semana. Juro. Foi um livro que eu li muito rápido, foi um livro que eu não estava esperando grandes coisas, porque ultimamente eu tenho ficado um pouco receosa com livros hypados. Eu vejo um livro hypado e eu me pergunto, será que vai ser isso tudo ou é apenas falação, é apenas hype? E daí eu dei uma chance, eu ganhei ele de aniversário, eu dei uma chance. E eu fiquei assim, não é que a autora é tudo isso mesmo? A gente vai ter a Liz e o Wes. Eles são vizinhos e eles disputam basicamente a mesma vaga, porque o carro dos dois fica fora de casa, né? Então eles ficam disputando quem vai ser o primeiro a pegar a vaga da garagem, a vaga aí do estacionamento. Então eles passam por essa situação praticamente todos os dias e por muito, muito, muito tempo. Até que chega uma pessoa nova na cidade, não tão nova assim, porque já era da cidade, tá regressando, e a Liz sente o coração bater mais forte, palpitar, sendo que ela sabe que não tem nenhuma chance dele convidá-la para o baile. Até que o Wes, ele surge com uma proposta. Na verdade, ela surge com uma proposta para o Wes. Olha, me ajuda a conquistá-lo, que a vaga da garagem é sua. E daí ele aceita. Mas, gente, eu adoro livros de Enemies to Lovers. Eu amo livros de Enemies to Lovers porque eu sei que provavelmente o mocinho vai se apaixonar primeiro. Vai ser quase uma boa primeira vista. Aquele que se apaixona perdidamente assim, ó, no mesmo instante. E é isso que acontece, né? O Wes, ele fica completamente envolvido, mas a Liz, por muito tempo, ela parece que é tapada, que ela não percebe que ele tá logo ali, que ela não quer outra pessoa, ela quer apenas ele. E ele ajuda ela de uma forma, assim, perfeita. Em tudo que ela precisa, ele tá lá para ajudar. Você percebe que ele realmente sempre gostou dela, ele só queria um motivo para implicar, igual criança, né? Quando começa a gostar de alguém, finge que não gosta, puxa o cabelo da menina, pisa no pé, não sei por que é isso, mas eu vejo isso acontecendo, eu fico assim, como é possível demonstrar amor dessa forma, minha gente? Mas é dessa forma que o Wes, ele trata a Liz, né? Para ela, ele é apenas o vizinho chato, irritante, louco que ela tem, mas para ele, ela é a menina que nunca vai olhar para ele com os olhos assim de paixão, de amor, de nossa, eu quero ficar com você. E lá nos Estados Unidos, essa coisa de último ano de ensino médio é bem complicada, né? Porque geralmente as pessoas elas vão fazer faculdades em lugares completamente diferentes de onde moram. E aí, como é que vai ser esse relacionamento dos dois? Eu ainda não li sequência, eu sei que tem mais um livro, mas eu ainda não li, eu só li o conto, que é com o ponto de vista dele. Eu fiquei assim, embasbacada, porque, meu Deus do céu, como é que eu demorei tanto para ler esse livro? Então, assim, eu ainda não li a sequência, eu tô com muitas expectativas, mas eu vi muita gente falando que, olha, vai acontecer uma coisa aí que eu não gostei. Então, assim, eu tô indo com o pé no freio, esperando, dando mais um tempo pra esse livro não sair da minha memória, porque as minhas lembranças dele foram muito boas. E como eu falei, esse livro, ele também traz um lancezinho aí de filme, de romance, e cada capítulo a gente vai ter dedicado a um filme de comédia romântica. E eu ficava vibrando quando era de algum filme que eu amo, que me apaixonei. Então, assim, minha vontade era ficar tirando foto a todo instante, mas eu garanto para vocês que é um livro muito fofo. Eu sei que não é bem para o meu público, né, para mim, para minha idade, mas eu adoro esses filmes, esses livros, essas comédias românticas que são leves, que são fofas, que faz a gente não precisar pensar muito, se é aquele passatempo, quando o dia está muito complicado, quando a gente só quer algo leve, para realmente descansar a mente. Então, foi um livro perfeito para essa situação. Tenho certeza que em um final de semana vocês conseguem finalizar essa leitura e que vai envolver com certeza qualquer pessoa. Deem uma chance, se apaixonem pela escrita da Lynn Pater, que é tudo isso que falam, não é apenas um hype, é uma escrita gostosa. Tanto é que a Intrínseca está lançando livro atrás de livro dessa mulher, eu não estou dando conta para ler todos, inclusive eu só li esse e eu preciso realmente voltar a ler mais livros dela. Tava demorando para eu trazer algum de Ali Hazelwood, não é mesmo? Ano passado eu não consegui ler nenhum livro novo dela.
Mas esse daqui, que foi lançado em 2024, se chama Não é Amor. E é um livro, assim, para ninguém botar defeito. Eu amo esses livros dela que se passam aí no meio acadêmico, que a gente tem cientistas, que a gente tem esses personagens de PhD, porque eu me sinto tão burra quando eu leio, mas que eu fico apaixonada. Às vezes eu finjo que eu sei de tudo que eles estão comentando sobre física quântica, isso e aquilo outro, e eu só deixo passar focando no romance. E esse livro, ele é daqueles que a gente fica assim, torcendo para ver o que é que vai dar de errado, só pra gente ver como é que o mocinho vai resgatar a paixão da mocinha. Nesse livro daqui, a nossa personagem dá um match no Tinder com um cara misterioso, um homem assim que, sabe, tem um molho. Mas aí não rola nada entre eles, sendo que depois ela descobre que ele está prestes a comprar a empresa dela. Ela está com uma pesquisa em andamento nessa empresa que não é dela, mas se ele comprar, tudo isso pode deixar de existir. Ela pode perder todo o investimento que fez, de tempo, de noites mal dormidas, e enfim. E daí ela fica com aquela sensação de a gente nunca vai dar certo juntos. Ainda mais agora sabendo desse seu passado obscuro. Sendo que o livro, ele traz esse título e não é por acaso. Eles vão fazer uma proposta, né? Algo casual. Um lance assim, sem maiores expectativas, nem perspectivas de futuro, só algo no campo físico, se é que vocês me entendem. E eles aceitam, eles começam esse relacionamento, que não é um relacionamento, mas que não podemos envolver o campo profissional com o campo pessoal, principalmente esse lado da física que não é a quântica. Eu não sei o que é que a Ali Hazelwood tem de tão bom que todos os mocinhos dela são incríveis. Às vezes eu fico com ódio das mocinhas, mas os mocinhos sempre têm meu coração, e com esse livro não foi diferente. O nosso mocinho, Eli, ou como é que vocês pretendem chamá-lo, ele é aquele mocinho que a gente percebe que ele se apaixonou por ela desde o primeiro instante, que ele só aceitou essa proposta dela apenas para ficar mais próximo, juntinho dela, podendo, sabe, tirar o cabelo dela, vê-la sorrir, e todas essas bobagens que as autoras gostam de colocar e que eu adoro ler, não me entendam mal. Mas a gente percebe que tem algo aí que não tá dando certo, né? Tem um clímaxzinho que já já a bomba explode, já já tudo dá errado, eles percebem que não podem ficar juntos, e vai ter aquela melosidade todinha, e a gente se pergunta, quando é que essa bomba vai estourar na nossa cara? Quando é que isso vai acontecer? Será que a gente vai sofrer? Será que vai demorar? Como é que vai ser? Garanto para vocês que vale muito a pena. É um livro que parece ser muito grande. Ele tem lá as suas 400, 358 páginas, foi quase. 358 páginas, mas que passam voando. E eu sei que os livros da Ali, eles têm essa característica, né, de fazer a gente se envolver com os personagens. Esse livro aqui, ele tem muito hot. Eu acho que é o que mais tem hot de todos os livros dela. Uma menina que estudava comigo, ela dizia assim, eu falei para ela, eu adoro os livros da Ali Hazelwood, tem muito plot bom. Aí ela, amiga, o plot é hot, tá? Ela não falou com essas palavras, mas eu não vou repeti-las. Ela disse, o plot não tem plot, o plot é hot. Mas eu gosto muito de como a Ali constrói os seus personagens. Sempre eles têm algum trauma do passado. Todos os livros, né? Sempre tem aquela coisinha ali que a gente precisa realmente trabalhar em cima disso. E percebemos que como os personagens se ajudam. A gente nunca tem um personagem que vai descobrir a fórmula mágica do sucesso sozinho. A gente sempre tem o casal se ajudando. E eu acredito que isso é o que traz o melhor ponto positivo nos livros da Ali. Eles sempre se ajudam, eles nunca estão sozinhos, eles sempre têm com quem contar. Fora que a gente sempre tem uma cadeia de amigos por perto, né? Nunca é apenas os personagens isoladamente. E eu adoro isso de trazer personagens secundários tão envolventes a ponto de a gente querer também ler os livros dele, as suas próprias histórias e descobrir o que é que está acontecendo. E se eu não estiver enganada, a gente vai ter aqui alguns personagens de livros passados aparecendo. Se eu não estiver enganada, porque a minha memória ela está um pouco fraca. Mas eu amo isso. A Ali, ela é uma máquina de vencer, porque essa mulher escreve muito e eu amo todos os livros que ela publica. Inclusive, eu preciso ter todos eles aqui na estante, porque eu não vejo a hora de poder passar as minhas marcações para todos os livros. Eu preciso vê-los assim preenchidos, com todas as páginas coloridinhas. E como eu falei, né, não é amor. Aqui atrás a gente vê na contracapa que é um romance proibido. Ela basicamente está se envolvendo com o dono da empresa. E aí, será que os acionistas, as outras pessoas vão ficar satisfeitas sabendo dessa informação? Eu garanto para vocês que vocês também vão gostar muito dessa leitura. Eu sugiro, de coração,
que vocês leiam Ali Hazelwood, pelo menos os 3 primeiros livros, em uma ordem, uma sequência cronológica. A Hipótese do Amor, A Razão do Amor e Amor Teoricamente. Mas, gente, se vocês não estão com vontade de ler os outros livros, corram nesse daqui que é sucesso. É sucesso. O nosso vídeo está quase chegando ao fim, então eu vou fazer uma indicação dupla. O 6º e o 7º livro são da mesma autora. Eles não se passam no mesmo universo, mas eles têm capas muito semelhantes. E assim, histórias que roubaram meu coração. Eu tô falando de Catherine Senner com Olá Estranho e Roteiristas do Amor. Este livro daqui, ele traz algumas referências de A Guarda-Costas, que foi o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil. Mas esta história, ela parou meu coração. Sério, eu tava vendo já os personagens de Grey's Anatomy vindo fazer aqui uma, sabe, trazendo desfibrilador para tentar fazer o meu coração voltar a bater, porque ele parou. A gente vai ter aqui Enemies to Lovers, 2 pessoas dividindo o mesmo teto. E, gente, é um livro, assim, para ninguém botar defeito. Parece um filme da Sessão da Tarde, porque a gente vai ter aí uma comédiazinha, algo bem engraçadinho com os personagens que não se bicam, mas que eles precisam estar juntos para desenvolver um roteiro. Olha aí, mais um livro falando de filme, mais um livro trazendo aí gamas eletrostáticas, referências ao universo cinematográfico. Será que a gente vai ter mais adaptação por aí? Eu espero que sim. Mas o Charlie, ele desenvolveu um roteiro. E ele é tipo o Daniel lá daquele outro livro, ele não escreve comédias românticas. O negócio dele é investigação, terror, suspense, tudo isso. Tudo que muita gente acha que é pro público masculino, né? E daí ele diz, comédia romântica é pra menininha, eu não quero fazer, eu quero fazer de qualquer jeito. Porque me disseram que se eu fizesse essa comédia romântica, iam comprar o meu roteiro para o meu filme. Eu ia conseguir fazer o meu filme e eu aceitei por isso. Sendo que a Emma, ela diz assim, não, você não pode fazer de qualquer jeito. Cara, muita gente precisa desse filme. Não é para ser assim qualquer coisa. As pessoas gostam de romances, as pessoas gostam do desenvolvimento. A gente sabe que no final eles vão ficar juntos, mas o que importa mesmo é como eles chegaram até lá. E daí o agente dela, que também é agente dele, né? Eles têm isso em comum, chama ela para Hollywood. Olha, vem cá, vem ajudar ele. E ele não sabia que ela estava lá. Não sabia nem quem ela era. Até que conseguiram convencer o homem. O Charlie aceitou, ela vai ficar lá. Mas ela vai fazer do jeito dele. Sendo que ela começa a conversar, olha, tem que ser assim, tem que ser assado. E ele começa a perceber que realmente o roteiro dele tá péssimo, horrível, horrível. Mas como é que a gente vai melhorar? Porque eles dois não se bicam, eles se odeiam, eles estão ali forçadamente. Como é que a gente vai fazer um roteiro com 2 pessoas que não se gostam? E aí o resto é história, não é mesmo? O resto é história porque eles estão dividindo a mesma casa. E se tem uma coisa que todos esses mocinhos têm em comum é que todos eles são cadelinhos das mocinhas. E eu amo quando a gente tem um mocinho, um personagem que faz de tudo por ela. Ele é basicamente um Golden Retriever. Tipo assim, não tem nada que abale o mocinho quando se trata dela. E o Charlie é assim, se ela dissesse, eu queria hoje um safari da África aqui dentro de casa, ele fazia acontecer. Ele trazia os elefantes, trazia os leões, fazia tudo que fosse possível para ela ficar feliz. Então é aquele livro que a gente olha e diz assim, nossa, queria vê-los na vida real, eu preciso ver esses personagens ganhando vida no cinema. Então, gente, garanto a vocês que a escrita da Catherine, ela é maravilhosa. Tudo que ela escreve eu amo. Inclusive, esses já são aí o 3º e 2º livro que eu li dela. Chegou mais um livro dela recentemente, que tá até aqui, pertinho de mim, que eu ainda não abri. Vou até mostrar para vocês para dizer que eu não estou mentindo. Olha só, chegou recentemente e eu ainda não abri, tô doida para fazer isso. E é Haters do Amor, da editora Jangada. Eles mandaram aqui. Eu tô muito animada. Muito, muito animada, doida para ler esse livro, que vai ser o meu 4º livro dela. Então, assim, para alguém que já maratonou quase tudo da Catherine, eu digo com absoluta certeza, leiam os livros dela, que valem muito a pena. Mas, ainda falando de Catherine Senner, e tem uma coisa que eu acho incrível dos livros, é isso aqui, ó. A parte de trás, ela é exatamente igual. A lombada tem as flores, a parte de trás na contracapa também. Eu acho isso lindo. No primeiro livro de A Guarda-Costas, né, também é assim. Ele não tá aqui por perto, mas eu garanto a vocês que ele tem essa característica que é igual aos outros. O primeiro livro dela, que é A Guarda-Costas, também tem essa parte de trás parecida. Então, assim, fica a coisa mais linda na estante. Mas vamos falar de Olá Estranho. Foi o último livro que eu li dela, mas foi o 2º publicado aqui no Brasil. E, gente, é um livro, assim, que eu não esperava nada. Eu não sabia do que se tratava. Eu só tinha lido ali
uma breve sinopsezinha que eu já tinha esquecido, então quando eu peguei foi uma grande surpresa. Nesse livro a gente vai conhecer a Sadie. A Sadie, ela tá aí inscrita num festival de desenho, de pintura, ela é uma artista, e ela se inscreve, ela passa, é uma das finalistas, mas ela precisa fazer um quadro assim, único. Porém, infelizmente, ela acaba se acidentando. E ela não perde a memória, mas ela perde a capacidade de conseguir formar rostos. Como assim? Ela consegue ver tudo isso, mas como peças fragmentadas, tal qual um quebra-cabeça. Então ela consegue ver o olho, a boca, o nariz, mas não todo junto, sabe? Não aquele arrumadinho aí que a gente consegue entender porque a gente vê. Então, quando isso acontece, ela se desespera. Como é que eu vou pintar? Até que um vizinho dela, que ela sempre percebe, ela nunca sabe como ele é, mas ela percebe que um vizinho dela tá disposto a ajudá-la, assim como o veterinário do cachorrinho dela. E, gente, tipo assim, ela fica balançada pelo veterinário, mas também fica balançada pelo vizinho, mas ela não consegue enxergá-lo. E daí, às vezes, ele acha que, que ela tá dando bolo nele, mas é porque apenas ela não consegue ver quem ele é. Então ela se perde na multidão. É um livro muito engraçado, mas que também traz alguns temas muito importantes, como parentalidade, nesse caso a paternidade, porque o pai dela, ele tá em um segundo casamento, e aí é aquela coisa assim, de não dar muita atenção para ela, de ela ficar de escanteio, de se sentir realmente esquecida, abandonada pelo pai, e é um livro que faz a gente suspirar, porque o nosso mocinho é perfeito. Eu não vou dar muitos detalhes, porque assim, a mocinha, ela não sabe quem ele é. Então a gente também não vai descobrir quem ele é até ela recuperar realmente se focalizar das pessoas, sabe? Identificar os rostos. Gente, o meu microfone, ele descarregou. Então, se o áudio ficar diferente, me perdoem, não foi culpa minha, apenas que ele me deixou na mão, tá? Até porque a gente tá indo agora para o nosso último livro e eu preciso indicar porque é um nacional que, assim, me conquistou. Onde Voam as Borboletas? Vem trazer um pouco mais sobre se redescobrir depois de perder alguém. Como é que a gente vai caminhar, voltar a andar depois de perder uma parte essencial de nós mesmos. É um livro nacional e que a gente vai ter aí cenários deslumbrantes, porque a nossa mocinha, ela parte em viagem, vai até um outro lugar para recomeçar, para realmente trilhar sua vida a partir desse ponto tão difícil, e ela vai fazer essa viagem com um estranho e o cachorro dele, que também aí tá num processo de descoberta, né, de se redescobrir, de ver o que é que ele quer fazer da vida, se ele realmente tá feliz de onde ele parou ou não. Então, é uma viagem que a gente vai descobrindo um pouco deles dois, isoladamente e também juntos, onde eles percebem que não podem ficar juntos por conta de tantas diferenças do passado e também do presente e também geograficamente, mas que de alguma forma eles percebem que o outro consegue ajudá-los de uma forma que mais ninguém poderia nesse momento tão difícil que os dois estão passando. O livro ele foi escrito pela Sara Fidelis e eu só tive uma outra oportunidade de ler algo dela já faz muito tempo. É um livro que tá lá no Kindle Unlimited. Então assim, já tinha muito tempo que eu não estava habituada com a escrita dela, mas eu garanto pra vocês que eu consegui assim me conectar de cara. Eu tenho algumas dificuldades com alguns livros quando eles são muito maçantes no início, mas esse daqui é tudo menos maçante. Desde as primeiras páginas a gente fica ávidos para querer descobrir o que é que vai acontecer nessa longa estrada da vida. Camila e Iago não poderiam ser mais diferentes, né? Mas assim, sempre que os personagens são opostos, eles são os melhores personagens. E esse relacionamento daqui vai fazer a gente suspirar um pouquinho mais, porque a gente aprende mais sobre luto, sobre dor, sobre recomeço, sobre realmente se redescobrir, se enxergar, se aceitar, se perdoar e tentar realmente seguir a vida da forma que é para ser seguida, sem constrangimentos, sem ressentimentos, mas com a certeza de que lá na frente tem algo melhor. Sempre vai ter. Porque o fim do túnel, ele não é escuro, tá? Ele é uma porta bem larga dizendo, você chegou no seu destino. Tive que encerrar o vídeo um pouco mais rápido porque eu não estava esperando que o meu microfone ia me deixar na mão. Mas se você continuou até aqui, gostaria de agradecer, dizer obrigada por ter assistido, você foi um vencedor. Mas não deixa de se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário, me apoiar aí, porque o início dessa nova jornada só está começando e vem muitos mais vídeos pela frente que eu tô doida pra compartilhar com vocês. Tchau!